Fala bom dia. Bom dia. Fala bom dia, Deus abençoe. Fala. Não? Vamos orar? Vamos fazer oração? Vamos orar então. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que temos. Graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por ter abençoado mais um dia a nossa casa, por ter soprado mais um dia em nossas narinas, Pai querido, Pai amado. Queremos te agradecer, Senhor, tudo que o Senhor tem feito, Pai. Todas as famílias que tem curado, todas as casas que o Senhor tem visitado, Deus querido, Deus amado. Queremos te agradecer, Senhor, pela recuperação do Anderson. Queremos te agradecer pela recuperação da missionária Aline. Pai querido, Pai amado, continua cuidando dos teus servos, Senhor. Continua abençoando a casa deles. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por ter visitado, Pai, o leito dos hospitais, por ter curado, Senhor, tantas pessoas. Ó Senhor, mas continua, Deus, visitando os leitos, ó Senhor. Continua trabalhando na vida das pessoas, continua derramando cura, Senhor. Ó Pai querido, ó Pai amado, vá visitando cada casa. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade, Pai. Vai entrando, Senhor, com a providência diária em cada lar. Vai entrando, Senhor, com a restituição, Pai, em cada casamento. E a restituição em cada família, Senhor. Entra, meu Deus, com o teu alimento diário nesta manhã. E assim eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vai lá para a mãe ler o livro. Bom dia. Hoje mais um dia do nosso presente diário. Hoje dia 23 de junho. Nosso título, Não Ouve. Leitura bíblica. Livro de Lucas, capítulo 18. Do versículo 1 ao 8 da nossa Bíblia Sagrada. Amém. Título: A parábola da viúva persistente. Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E depois não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha o que Deus está nos perguntando nesta manhã. Será que ele vai achar fé na terra? Porque quando oramos, tantas vezes parece que Deus não nos ouve, ou que ele não se importa conosco. Você já sentiu isso? Ou alguém já lhe perguntou a respeito? É algo que pode nos acontecer muitas vezes. Oramos com muita intensidade por alguma coisa e nada acontece. Então nos perguntamos: por que Deus não faz nada? Uma das coisas que precisamos ter em mente é que o tempo de Deus
não é igual ao nosso. Nós oramos hoje e, na verdade, já queríamos a resposta ontem. Queremos que Deus responda imediatamente. Mas aí precisamos perguntar também pelo propósito de Deus com determinada situação. Mesmo que seja sofrimento ou outro tipo de dificuldade. É preciso lembrar que Deus trabalha em nossa vida, mesmo quando estamos passando por alguma situação difícil. Aí vem a pergunta: será que estou aberto à atuação de Deus em minha vida? É claro que ninguém é masoquista, ninguém quer sofrer, mas muitas vezes é a única maneira para a pessoa prestar mais atenção a Deus. Algumas vezes também passamos por tais situações, para depois podermos ajudar outras pessoas em situações iguais. Não se pode esquecer que Deus fortalece a nossa fé e em meio à luta. E também que nenhuma luta vai além das nossas forças, ou seja, daquilo que podemos suportar. Deus é soberano. Você crê nisso? Aceita isso? Aceitar a soberania de Deus quer dizer que me coloco nas mãos dele e que ele pode fazer comigo o que quer e como quer. Nem sempre isso nos agrada, mas Jesus deixou bem claro que aqueles que perseverem em oração e que clamarem a ele dia e noite, ele vai dar atenção, atender e fazer justiça sem demora. Mas a última pergunta de Jesus é dura. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Você está crescendo em sua fé? Em Deus? Ou está se apagando? Cresça em sua fé em Deus e vença as batalhas de cada dia. Tenha a convicção de que Deus está ouvindo a sua oração e já está trabalhando em sua questão. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Paz do Senhor, Glauco. Paz do Senhor, Gleice. Bom dia. E aí, como que nós estamos nos dias atuais? Será que a nossa fé, ela tá mais forte? Será que ela está esmorecendo? Será que a gente está esfriando? Será que a gente está com talvez? Será que Deus está ouvindo minhas orações? Será que Ele vai me abençoar? Será que... Será? Nos dias de hoje, tá mais fácil a gente falar com um ímpio a palavra de Deus e ele ouvi-la do que com próprios cristãos. Aí você fala, mas é porque o cristão já sabe. Então, é porque nós, quando nós somos cristãos e nós queremos ser a palavra certa para mim não errar, para mim não ferir ninguém, que é o que Deus está me tocando aqui. Quando eu quero ser mais sábio do que você. Aí você vem falar algo para mim, aí eu falo, então, mas isso aí eu já sabia. E muitas vezes Deus está usando outro cristão para falar com você e você fala, mas vem falar isso para mim, logo para mim. Mas é quando Deus usa, não é para nos magoar. Quando ele vem com uma palavra de conserto, não é para te derrubar, para falar que você está em pecado, mas é para falar para a gente se pegar mais, para a gente se levantar, para a gente ficar de pé, para a gente não desistir. Você já pensou se essa viúva ela tivesse desistido no primeiro não do juiz? Não, não vou te atender. Não, eu não quero ouvir o que você tem para me falar. Ele não temia nem a Deus e nem a homem. Então, aquela viúva para ele não era ninguém.
Mas ele falou, deixa eu escutar o que ela tem para me dizer, porque assim ela já não volta mais. Então, nós queremos, nos dias de hoje, aumentar a nossa fé. O que eu posso fazer para avivar a minha fé? Aí eu estou desanimando, ficamos tantos dias sem culto e na verdade, eu me sinto fraca nessa manhã. Na verdade, eu tô quase desistindo. Ai, eu não tive apoio de ninguém, eu não soube como me ficar acesa para minha brasa não se apagar. Aí o Senhor fala em Salmos 23 que Ele é o seu pastor e nada te faltará. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia e falamos com Deus, Ele vai nos guiar por palavras que nós teremos entendimento. Poxa vida, aqui na parábola, a viúva insistiu em orar, ela insistia, ela não desfaleceu. E o juiz ouviu a petição dela. Poxa, por que Deus não tem ouvido a minha petição? Por que Deus ainda não me respondeu? Por que será que Deus não moveu nada, não enviou ninguém para me abençoar? Tem coisas que ninguém pode fazer, só Deus pode fazer. Tem orações que só Ele pode responder. Eu vou falar algo que aconteceu comigo, né? Ano passado, ia ter o encontro das mulheres, né? O chá das mulheres na igreja apostólica, e eu ia. Eu falei, eu vou, bispa, aguardo o meu convite, né? Eu quero ir, eu tô louca pra ir, faz tempo que eu não vou aí na igreja. Guarda o meu convite. Aí ela falou, tá bom, Danusa, eu vou guardar o seu convite. E aí na semana que era o chá das mulheres, na quarta-feira minha filha queimou o braço. A panela de óleo virou e queimou a mão dela todinha, a mão até aqui, a metade do braço. E aí na hora ela se desesperou, aí a gente colocou a mão debaixo da água. E aí eu falei, eu tenho que entregar o serviço, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar ela para o hospital. E fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eu falei, deixa eu respirar. E eu sentei. Aí ela, mãe, ora na minha mão, mãe. Aí eu peguei o azeite, coloquei na minha mão. Aí falei, meu Deus, vai, Senhor, coloca as tuas mãos, cura ela, Senhor. Tira toda a queimadura, tira toda a dor. E passei aquele azeite orando e repreendendo. E ela, mãe, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí eu falei, então vamos pro posto. Eu chamei um Uber, porque aqui tudo é longe. A gente foi pro posto de saúde aqui, né? Nem lembro o nome daqui, como que não é AMA aqui, é outra coisa que fala UPA, eu acho. E aí quando chegou lá e tava cheio, lotado, aí eu, passado um tempo, e eu ali em oração, falando com Deus em vários casos. E aí eu falei, quer saber? Enquanto eu tô aguardando, eu vou falar do amor do Senhor. Tem alguém aqui que tá precisando ouvir algo de Deus. Não adianta nada eu ficar aqui com a boca fechada. E aí alguém vinha e eu começava a conversar e falava de Jesus. Vinha outra e falava de Jesus. E aí até que eu cheguei na pessoa certa. Aí eu falei, sabe... Deus fez com que minha filha queimasse a mão para mim vir aqui, porque tem alguém aqui precisando que eu interceda pela vida dessa pessoa. Tá vendo? Minha filha queimou o braço todo, mas quando eu cheguei no hospital, a mão dela não estava inchada. Parecia que ela estava com uma luva ou que tivesse pintado o braço dela, que ficou bem escuro. E o médico falou, mãe, não sei o que tem no braço da sua filha. Você tá me falando que queimou, mas não tem aparência de queimadura, não tem aparência de nada. Eu tô acreditando no que a senhora tá me falando, mas pra mim parece que ela pintou a mão. Aí mandou fazer o curativo na mão, né, passar pasta lá e coisa. E aí, enquanto a gente estava aguardando para ela tomar a medicação, aí eu estava conversando com duas mulheres.
E aí, enquanto eu estava falando do amor de Jesus para uma delas, que o Senhor tinha me levado até ali, porque tinha alguém que estava precisando voltar para os braços de Deus, uma moça que estava com o nenenzinho no colo, que estava com febre, falou para mim: sabe, o que você está falando mexeu comigo. Sabe o que você está falando? Eu sou filha de pastor. Só que eu estou afastada tem 2 anos da igreja. Durante esses 2 anos eu quebrei a minha cara. Eu arrumei um namorado que agora a gente mora junto, mas a gente só briga. Eu engravidei, a minha filhinha tá aqui, ó. Eu acho que a menininha tinha uns 8 meses na época. E ele fica mais na rua do que em casa com a gente. Quando eu estava na casa dos meus pais não era assim. Mas eu não queria ir para a igreja porque eu era muito jovem, eu não queria ouvir aquilo, eu não aceitava. Mas eu tô vendo que eu tô precisando voltar para os braços de Deus. E aquilo mexeu comigo. Aí eu falei: obrigado, Senhor. Porque o Senhor teve que me despertar para vir aqui para falar do seu amor para alguém. E aí na manhã seguinte o braço da minha filha acordou mais inchado. Aí as bolhas começaram a saltar. Aí o meu marido tinha comentado lá no serviço que tinha queimado a mão. Aí a minha patroa ligou e falou: como que tá o braço da sua filha? Quando eu mandei as fotos para ela, ela falou: Danúcia, pelo amor de Deus, não pode ficar assim. E o tio dela, que é médico cirurgião, falou: ela tem que ir para um hospital, porque essa pele tem que ser todinha retirada, porque senão dá uma bactéria e ela pode perder o braço. E a gente teve que ir para o hospital do Tatuapé. Para quem não sabe, lá tem hospital para queimados. Muitas vezes a gente acha que uma simples queimadura não é nada, passa a pasta de dente, mas cuidado. E aí eu fui para lá. E lá eu vi muitos casos. E aí a gente começou a conversar e falar de Deus. E aí um jovem, eu creio que ele tinha uns 20 anos, chegou com a tia dele e ele tava fritando hambúrguer e ele bateu a mão no cabo da panela e a panela virou no rosto dele, queimou aqui, ó, tudo o rosto. E ele falando que ele estava com vergonha porque Deus não amava ele, porque que aquilo aconteceu. E aí a gente começou a falar de Jesus para ele. Deus foi dando as palavras corretas para a gente falar, porque não é o que a gente quer. E aí começamos a falar. E aí umas 4 pessoas falou: Deus é maravilhoso, porque a situação podia estar pior. Porque a gente poderia estar em uma situação diferente. E aí fomos indo e foi tirando aquela pele. A gente teve que ir em 10 sessões. E aí na penúltima sessão a médica fisioterapeuta levou minha filha até uma sala, né? A gente entrou numa sala e quando a gente chegou lá tinha um rapaz deitado, já nas bases dos 50 anos. E ele tava com um lado do corpo praticamente todo queimado, rosto, braço, tudo queimado. E ele falou que ele era eletricista e ele estava mexendo lá na instalação. E ele falou que tomou choque, não sei falar, né, a voltagem, mas ele falou que foi muito forte. Que ele ficou grudado. Mas aí o irmão dele conseguiu tirar ele de lá. E que ele era da Testemunha de Jeová. Aí eu falei pra ele, sabe, isso aí serve de um testemunho que Deus te livrou, que Deus salvou sua vida. Aí ele falou: moça, sabe que eu não tinha pensado nisso? Sabe que eu achei que isso aconteceu porque Deus me abandonou? Muitas vezes a nossa oração, ela derruba paredes. Ninguém está falando de religião, de placa de igreja. Ninguém tem que falar que a fé é maior do que a outra. Todos nós temos que estar aqui para aprender.
E nós aprendemos quando nós verdadeiramente aceitamos o que Deus faz em nossas vidas. Quando nós nos entregamos na palavra e lemos ela e permitimos que o Senhor nos induza a entendimento. Se nessa manhã a sua oração já não está mais fazendo aquele efeito para você, eu te convido a orar, a se render em oração, sabe? Deus ouve a minha oração, a sua oração, a oração de uma criança, a oração daquele que está na rua, daquele que está trabalhando. Nós achamos que não. Nós achamos que não somos perfeitos o suficiente para Deus ouvir a nossa oração. Mas nessa manhã Ele te convida a orar. Nesta manhã Ele te convida a render aos pés dEle e falar: ai, irmão, não sei orar. Aí eu vou te falar no livro de Mateus, capítulo 6, ele ensina a oração do Pai Nosso. Você pode orar a oração do Pai Nosso e permitir que Deus te leve a outras direções. Você vai começar com a oração do Pai Nosso e daqui a pouco você vai estar em outras... E daqui a pouco você está falando em línguas e daqui a pouco você está... Sabe, que nem brasa. É isso que Deus quer, ter um particular com você. Ter um particular comigo. Ter um particular com todos, todas as manhãs. Todas as manhãs, Ele nos leva à oração. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Isso significa que Ele quer que você ore na sua casa também. Que você dobre os seus joelhos, fale com Ele. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedir. Deus sabe tudo o que nós estamos necessitando, mas Ele quer que você abra sua boca e fale com Ele. Portanto, vos orarei assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a tua glória para sempre. Amém. Simples. Ele nos ensina a orar. Então não fale mais que você não sabe orar. Não fale mais que você não sabe pedir. Peça o pão de cada dia. Peça que seja feita a vontade de Deus na tua vida. Que Ele vai te abençoar. Ele conhece todas as nossas necessidades diárias. Então não adianta pedir para daqui um ano, Senhor, que a minha casa seja abençoada. Peça para que no dia de hoje Ele abençoe a sua vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.